Olá a todos, meu nome é Gabriele Ferreira e eu sou aluna de licenciatura em Artes Visuais na PUC Campinas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para apresentar meu trabalho. Ele se chama Acervo de Mim Mesma, a Contribuição do Sketchbook. O trabalho foi fruto da minha pesquisa de TCC sobre o sketchbook, como ferramenta do processo criativo e da sua possibilidade como um acervo de referências pessoais e próprias do artista para a construção e criação poética. A pesquisa foi realizada a partir da leitura de textos e entrevistas com profissionais que já utilizam o sketchbook e também levou em conta a minha experiência como artista. Nesse sentido, incorporei minha própria questão poética nesse processo, levando em conta as experiências e percepções pessoais da minha própria formação ao longo de 5 anos. Então, começo contextualizando o objeto de estudo, que são os cadernos de desenho. O homem sempre teve a necessidade de registrar, significar e guardar suas descobertas e as suas percepções de mundo. Guardar o que considerava importante. Podemos dizer também que a escrita e o desenho sempre caminharam juntos na história. Os cadernos são uma boa companhia para aqueles que exercem atividades criativas, e existem muitas formas diferentes para nomear esse suporte. Caderno de viagem, de trabalho, de criação, de ideias, etc. É caracterizado por sua função de suporte para registros verbais e visuais de informações. É folheável, discreto, de pequeno formato e se fecha. Mas principalmente ele é transportável. Essa natureza introvertida, portátil e ágil dos registros feitos em cadernos é provavelmente aquilo que mais desperta a atenção e interesse entre aqueles que se dedicam a produzir um caderno ou a pesquisá-lo. É considerado um ateliê de bolso por alguns por conta de sua capacidade de captar a personalidade de quem o possui. Nesse processo, o fazer manual e próprio potencializa essa sensação. A prática do caderno de esboços é afirmada na história da arte, se observarmos seu uso pelos artistas em diversos períodos, e segue sendo uma atividade fundamental nos dias de hoje. Conforme nos diz Cecília Salles, tomo a liberdade de fazer aqui uma citação dessa autora. O artista observa o mundo e recolhe aquilo que, por algum motivo, o interessa. Trata-se de um percurso sensível e epistemológico de coleta. O artista recolhe aquilo que, de alguma maneira, toca sua sensibilidade e porque quer conhecer. Então, o artista, a partir de seu contato com o mundo e com as referências que vão sendo apresentadas, exposições, pensamentos, pichações em muros, trechos de livros, ele passa a registrar suas percepções do conteúdo de forma própria. Esse acervo de ideias que vai sendo criado pode a qualquer momento ser explorado e se tornar algo novo. Para o artista Renata Larcão, a prática do sketchbook se trata de um tipo de autodescoberta nos processos criativos, que ele chama de divã de bolso. E para pensar nesse conceito, eu fiz uma associação com a psicanálise, onde se pode inferir a importância do autoconhecimento, pensando no sketchbook como divã, pois não se pode escolher muito quais serão as anotações e rabiscos, não deve ser algo ensaiado, mas algo como uma associação de livre pensamento. O caderno deve estar a posto para qualquer eventualidade, sem compromissos e regras. Se pararmos para pensar, é realmente admirável o fato de que, em meio a tantos avanços tecnológicos, o ato de rabiscar em um caderno de esboço continua sendo muito significativo. O processo criativo é algo que começa na ideia, passa pelos erros e acertos, pelas escolhas e chega ao resultado final. É tão importante quanto a obra, como percebemos pelos escritos de Cecília Salles. A partir de todos esses aspectos, é possível entender os caminhos pelos quais o artista percorreu. Sendo assim, o caderno de esboço é um elemento importante para o entendimento e aprofundamento das proposições visuais do artista, já que os pequenos detalhes que compõem uma poética estarão nele registrados. Trago a citação do artista mexicano Sebastián Romo, que explica muito bem o que quer dizer sobre o processo criativo. Ele afirma que a arte acontece no processo ou na obra terminada. Os cadernos são os verdadeiros containers dos processos. Nele habitam as peças nunca realizadas, assim como as que nunca terão de ser. São o mapa do percurso e os eventos que fazem o trabalho. São o território de jogo, a irreflexão, a dúvida e o acerto, a memória do que permanece invisível. O sketchbook permite a quem se apropria dele, com o tempo, o desenvolvimento de um grande acervo de si mesmo, sendo possível usá-los como fonte de inspiração e pesquisa em trabalhos futuros. Dá a possibilidade de revisitar uma antiga ideia ou um esboço de algum projeto, que naquele momento não foi utilizado, mas no futuro poderá ser útil. Essa ideia de acervo, pensando numa perspectiva de autorreferência, iniciou-se em meu processo de trabalho em 2015, quando tive o primeiro contato com os sketchbooks. Durante uma aula do curso técnico de comunicação visual da ETEC Polivalente de Americana,
A professora Patrícia Scalon, na época, nos perguntou que hábitos tínhamos de registrar nossas ideias. Apesar de sempre ter tido bastante afeição pelas linguagens visuais, eu não tinha um hábito de registro. Então, ela mostrou seu sketchbook e foi explicando como aquele era seu companheiro do dia a dia, lugar onde ela registrava tudo que julgasse importante, sendo relacionado à criação ou não, e os meus olhos brilharam. Construímos o nosso próprio, folhas de sulfite, martelo, prego e barbante. Depois daquele momento, eu não parei mais de registrar todas as minhas ideias em um único lugar. E esse hábito me acompanha até hoje, sendo essencial durante a graduação em Artes Visuais na PUC Campinas, permitindo que esse fosse o tema do meu TCC. Hoje já são cerca de 20 exemplares feitos, comprados e ganhados, formando assim uma biblioteca de mim mesmo, um acervo de pesquisa das mais diferentes ideias que já permearam a minha cabeça, que estão ali para serem usadas a qualquer momento. Quando revisito um sketchbook antigo, é como se eu me olhasse no espelho e encontrasse um eu de anos atrás. Ideias que existiram e na época não foram usadas por algum motivo podem ser resgatadas e trabalhadas sob a perspectiva do meu eu de agora. Para tornar tudo o que foi dito menos abstrato, vou falar de um projeto que fiz para um trabalho final da disciplina de desenho, intitulado É difícil não sentir algo que está prestes a desabar. A ideia para esse projeto surgiu de uma frase escrita em um dos cadernos antigos que faz referência à obra Chão, do artista brasileiro José Bento, presente na 34ª Bienal. De olhos vendados, o mediador nos fez andar sobre algo que parecia que iria cair a qualquer momento. Essa sensação se dava, pois a obra consistia em tacos de madeira e rampas, se sobrepondo sobre camadas de molas, alterando a superfície e simulando uma experiência de instabilidade ao caminhar. A partir de toda essa experiência que implicou na frase, anos depois eu ali, de novo, só que sob uma nova perspectiva, numa busca por falar sobre as minhas próprias dores, poética essa que desenvolvi durante um longo tempo, resolvi falar sobre as dores nas costas, nos ossos, no que me dava sustentação. A artista Paula Mozara disse que o caderno de esboço auxilia exatamente nesse sentido, onde o caderno tem toda uma linha, começo, meio e fim, que pode depois ser acessado aleatoriamente. Não se trata de uma obrigação o fato de encontrar ideias antigas e reaproveitá-las. Se trata da possibilidade de olhar uma ideia antiga sob um novo olhar e seguir na criação a partir dessa nova perspectiva. Pude perceber com o desenvolvimento dos sketchbooks uma constante, sempre falei das minhas dores. Isso serviu de estopim para muitos outros projetos que surgiram, inclusive muito além desse suporte, porém que se iniciaram nele. Se seguirmos essa linha de raciocínio, o conceito do acervo de si mesmo é bem amplo e com muitas possibilidades. Isso pode ser assustador no começo, justamente porque até que se faça uma escolha, existem muitas opções. Um trabalho não surge do nada, é sempre construído sobre o que veio antes. Todo artista acaba se tornando um colecionador de referências. É muito importante guardá-las para usar mais tarde. Portanto, o sketchbook é uma potente ferramenta no processo criativo, com muitas outras funções além do que lhe já é comumente designado. Vai muito além do registrar ideias e projetos. Trata-se da possibilidade de um acervo próprio, onde, de certa forma, você mesmo acaba se tornando sua própria referência e, claro, desenvolve sua poética visual. O desenvolvimento do processo criativo é algo mutável, a ser desenvolvido por toda a vida. E os cadernos são ferramentas importantes nesse sentido, em especial para os artistas em formação. Então, para finalizar, apresento aqui a bibliografia utilizada na pesquisa e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.